Foi. Muito bem. Vou entrar também pelo celular, porque à medida que eu for entrando em contato com vocês, eu consigo gravar também. Ah, não consigo, porque ele vai salvar a tela inteira, verdade. Bom, vamos lá. Nós paramos no capítulo 2, onde ele faz um resumão do que é a análise transacional, e ele explica que a análise transacional ela vai partir pelo princípio de analisar, primeiro, a estrutura da personalidade. Então, o que é essa estrutura da personalidade que a gente viu lá no encontro anterior, quando a gente falou da estrutura da personalidade e já deciframos a parte do estado do ego pai, né? Então, a gente percebeu que a análise transacional ela tem uma fundamentação da psicanálise, que nós todos desenvolvemos uma estrutura de personalidade até os 5, 6 anos de idade, e que essa experiência aí na infância, ela vai determinar alguns comportamentos, né, que nós vamos levar para a vida inteira, muitas vezes sem consciência, algumas coisas a gente vai tomando consciência no decorrer do caminho, conforme isso vai também nos incomodando e fazendo com que a gente observe esses comportamentos, né? E para análise transacional, nós temos uma estrutura de personalidade baseada em 3 estados do ego, porque é assim que o Eric Berne determina. Então, o estado do ego pai, o estado do ego adulto e o estado do ego criança. No encontro passado, a gente viu o estado do ego pai. No encontro de hoje, nós vamos entrar em contato com o estado do ego criança. E no próximo encontro, entraremos em contato com o estado do ego adulto, tá? Em sequência, nós vamos começar a falar sobre a análise das transações. Então, de início, a gente faz uma análise dessa estrutura. Acho que depois do próximo encontro, eu ainda faço um egograma com vocês. Quem já fez, legal. Quem ainda não fez, vai poder fazer. Quem já fez, refaz o egograma, porque sempre dá uma alteração, né? E a gente já faz a avaliação também, talvez online mesmo, né? Desse egograma. Bom, para eu começar o assunto hoje com vocês sobre o estado do ego criança, eu pedi para que vocês separassem papel e lápis de cor. Então, eu vou pedir para que vocês providenciem isso, e assim que estiver na mão, tá? Rose e Adriane, eu sei que está dirigindo, então talvez não tenha aí a mão. Mas, Roseli, se você tiver, tá? Eu espero você. E assim que tiver, se faz assim, que eu sei que já está pronto. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, respirar fundo. Perceber o corpo, como é que esse ar entra, aonde ele vai, qual é o caminho que ele percorre, o que esse ar ao entrar, ele vai ativando no meu corpo, o que eu percebo de corpo que eu tenho. E que lugar é esse? Que eu tô todo arrepiado até o topinho da minha cabeça. Isso. E à medida que a gente vai estando consciente de que nós temos um corpo, né? E um corpo total, em que a gente habita esse corpo. Então agora a gente entra em contato com o corpo e com toda a memória que esse corpo carrega. E a gente vai buscar lá nos recôncavos, né? Daquilo que é mais antigo, a nossa memória mais antiga da infância. Qual é a memória mais marcante e antiga que a gente tem da infância? Seja ela qual for, e aquela que você quer compartilhar, claro. Eu já tenho uma aqui, e ela tá vindo com tanta força que vai ser ela mesmo. E Roseli, chegou alguma aí?
Chegou? Então agora a gente vai ter 10 minutos, tá? Para a gente debruçar em cima do papel, fazer um desenho a lápis e colorir com as cores que a gente acha que é, com o desenho que a gente quiser fazer, como a gente quiser fazer daquele momento. E a gente vai estar atento ao nosso corpo, qual é, o que que a gente sente ao ativar essa memória, o que que a gente sente ao desenhar. Preste atenção ao corpo, fique atento ao que o corpo está ali trazendo de informação para você, tá? Oi, Roseli. É para, desculpa, é para eu retratar essa memória, Isso, desenhar algo relacionado a essa memória. essa memória, você vai trazer para o papel essa memória, Sim. tá? Ok? Então, 10 minutinhos aí pra gente fazer isso. Deixa eu pegar um papel para.
Iu. Jennifer, seja bem-vinda. Obrigada. Estamos fazendo um desenho da nossa memória mais antiga da infância, tá? Ah, tá. Lápis de cor. Não, eu tenho aqui. Eu vou ficar ouvindo por enquanto. Eu já entrei atrasada, mas eu vou fazer o desenho. Beleza, sem problemas. Pronto, Roseli, pronto. Então, agora Hum, a gente vai virar a folha hum. e a gente vai escrever, no máximo, duas frases, tá? Dois parágrafos no máximo dessa memória. A gente vai registrar agora, olhando para esse desenho, a memória que a gente tem em palavras, tá?
Maria, seja bem-vinda. Pronto? Pronto. Então, agora, para a gente apresentar, nós vamos apresentar agora o nosso desenho, aquilo que a gente desenhou. Hum. A gente vai apresentar, e eu acredito que a melhor maneira de apresentá-lo é tirando uma foto e jogando no grupo. Ai, meu Deus, que horror! Porque assim, eu posso ver melhor o seu desenho, você vai poder ver melhor o meu. E a Jennifer, quando terminar, também vai poder fazer, e a gente vai poder apreciar melhor o desenho do outro. É, o melhor que você puder fazer, Jennifer. É que a gente teve mais tempo, né? Então a gente ficou assim 20 minutos desenhando e agora um tempinho mais para escrever a memória, então a gente teve mais tempo, tá? Mas se você quiser também se dedicar mais um pouquinho com o seu desenho, pode. Eu vou tirar já uma foto aqui e mandar no grupo. Foi. Que lindo seu, William! Ah, você estava cantarolando? Eu estava pulando em cima de uma cama e eu tinha a sensação de que eu tinha asas assim. Só que era meio que uma transgressão, porque minha mãe odiava que eu fizesse isso. Meu pai ficava na porta olhando se ela vinha. Olha só. É, Que essa memória engraçada que eu tô com isso. Desde manhã, acordei e me veio essa imagem, eu fiquei com isso na cabeça hoje. Olha que engraçado. Olha só, né? Era para nós, era para muito nosso esse momento, né? É verdade. Certo. E como é para você esse transgredir? E ter a anuência do pai, mas ter a não anuência da mãe. Como é? Você fala agora ou naquela época? Naquela época, naquela época. Naquela época era ótimo, porque eu tinha meu pai assim, meio como meu cúmplice, né? Eu Sim, era filhinha do papai, eu acho, sim. porque ele acobertava tudo que eu fazia de que não era aprovado pela minha mãe. Certo. E hoje, a gente olhando hoje, agora a Roseli hoje, com a Assim, idade que você tem hoje, a experiência que você tem hoje. Você olhando para essa menina pulando na cama, qual é a transgressão que você percebe que ela está fazendo? William, não pensei sobre isso. Você sente que tem transgressão aí? Eu acredito que sim, Sim? sim. É assim, olha, eu acho que a permissão que eu me dava naquela época é a permissão que eu tenho me dado assim nos últimos anos, assim, acho. Acho que eu Aham. fiquei muito tempo sem me permitir isso, Uhum, uhum. entendeu? Pular na cama é uma transgressão? Hoje, para você?
Ah, hoje sim, naquela época eu acho até que não, mas eu tinha essa sensação de que era. Aham. Hoje não pode pular na cama. Não, hoje eu não sentiria culpa de pular na cama. Certo. E se seus netos pulassem na cama, você Estaria acharia tudo uma certo. transgressão? Não, tranquilo, Isso, isso. tranquilo. Eu acho que eu ia até pular junto. Isso. Aham. Que Acho que eu maravilha. pularia junto, assim. Não estou criticando a minha mãe, mas eu acho que eu participaria desse momento, assim, Sim, sabe? sim, 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 sim. Aham. Que delícia. E me fala, como é que tá seu corpo enquanto você vai lembrando dessa memória, dessa menina pulando sobre a cama? Como é? Então, eu comecei a aula assim, um pouco meio tensa, né? Porque eu tive um dia agitado, mas quando você pediu para desenhar, eu já comecei a sentir no corpo a sensação assim daquelas asinhas batendo. Assim. Ah, que gostoso. Aquela coisa de liberdade, se permitir estar liberta, assim, tá solto. O corpo parece que acionou as memórias e trouxe essas memórias para um sentir, certo? Isso. Aham. Ok, ok. É uma coisa que eu tenho trabalhado, tá, William? O sentir, para mim, ultimamente, é um pouco limitado, assim, então eu estou me permitindo sentir isso. Eu estou me permitindo também algumas coisas assim, que eu não permitia. Ok, ok. Uau, uau, que maravilha, que maravilha. Bom, o meu desenho tem alguma coisa a ver, não com transgressão. Talvez sim. Dá uma olhadinha embaixo da árvore, tem uma transgressão gigante ali embaixo da árvore. Tem uma cadeira virada de ponta cabeça. A cadeira, eu virava as cadeiras de ponta cabeça e eu ajudava as cadeiras a se desfazer. Sabe aquelas cadeiras de fio? Eu dava uma mãozinha para elas estragarem. Porque eu adorava fazer carros com aquelas cadeiras. Então eu entrava dentro dela, virava ela de ponta cabeça e entrava dentro dela como se ela fosse o meu carro. E aí toda aquela estrutura de cadeira transformava-se no meu carro, né? Que delícia! Toda a vida foi criativo. E eu recebia muito reconhecimento por isso. Então, assim, talvez hoje, pelo fato de você ter mencionado o trabalho na faculdade, e também eu tenho voltado a colocar a arte-terapia no processo terapêutico presencial, né? Então, de certo modo, isso tem voltado desse lugar, né? Desse lugar, desse menino que subia na árvore, que de início tinha medo, logo depois perdeu o medo, mas aí tinha medo de subir até o topo, então ele ficava ali na parte baixa, e o dia que eu subi até o topo, e eu dei conta de olhar por cima da árvore, ai, parecia que eu tinha asas também, entende? Ó, isso aí tem metáforas, hein? Sim, sim. Quando eu conseguia olhar por cima da árvore, eu olhava assim, dava para ver uma grande parte do bairro, sabe? Por estar lá em cima da árvore, eu nunca tinha tido aquela visão do bairro. Então, ao ter aquela visão, a visão do sol, sabe? Foi muito encantador, assim, foi uma conquista gigantesca para mim. Então, é uma memória que veio e veio com muita energia no meu corpo, com muita alegria, com muita satisfação, né? Quando a gente faz um desenho como esse, da gente pensar lá na nossa infância e trazer as memórias, a gente faz isso de um modo consciente. Conscientemente, nós estamos buscando e vasculhando uma memória. Quando a gente fala de estrutura de personalidade, nós temos uma criança dentro de nós, um estado de ego chamado criança, que é o estado de ego responsável pelo sentir, pela percepção que a gente tem de mundo, com o corpo que a gente tem. Porque este corpo está impregnado de todas as memórias que nós carregamos na infância. O estado de ego criança, ele guarda todas as memórias antigas da nossa infância, desde o nascimento. Nós começamos a desenvolver o nosso ego criança
quando a gente percebe o ambiente, um gelo, por exemplo, a gente saiu do ambiente aquoso, foi para o ambiente seco, de uma temperatura quentinha do corpo da mãe, para um ar-condicionado de um centro cirúrgico, por exemplo. A gente chora porque há um desconforto. Então, esse primeiro ajustamento que a gente faz de interação com esse ambiente, essa primeira percepção sensorial de corpo com essa interação de ambiente, são as primeiras memórias da criança, do estado de ego criança, e que vai formatar aí uma parte da nossa personalidade, da estrutura da nossa personalidade, né? O Eric Berne, ele não estudou a respeito do período pré-natal. Ele não chega a comentar se o período pré-natal ele está influenciando o estado de ego criança, porque não houve tempo. Ele morreu com 70 anos. Então, assim, ele morreu jovem e não deu tempo, né, de estudar mais a respeito. Então, outros teóricos vêm compondo essa informação. Brigitte Champetier de Ribes e Bert Hellinger são os autores que trazem a informação de que as memórias da criança não são só da nossa infância. Com os movimentos da constelação familiar, o Hellinger tem observado que o estado criança também é feito do estado criança dos nossos pais. Também é feito do estado crianças dos nossos avós. Também é feito do estado crianças dos bisavós. Porque muitas vezes ele ia constelar alguém e ele pedia uma memória e não tinha uma memória da pessoa, mas ele tinha uma história do avô e da avó, ele tinha uma história do pai e da mãe ao qual esse indivíduo estava leal. E a lealdade, o amor infantil, ele está dentro do estado da criança. Né? Aquele amor infantil, que ele se sacrifica, esse amor que é um amor que dá a própria vida em favor de salvar o outro, mesmo que isso não seja eficaz, mas na tentativa de ter a boa consciência, ele está dentro do estado de ego criança, pelas memórias de grande frustração e impotência que a criança carrega de não poder fazer para sanar os problemas dos pais, para sanar as dificuldades que os pais têm, mas que ela daria a própria vida para não vê-los tristes, não vê-los chateados, porque qualquer tristeza ou chateação desses pais poderiam significar o abandono dessa criança. Né? Então, antes eu morrer e sacrificar minha própria vida do que ser abandonado. Um dos nossos maiores medos é o abandono. Né? Todos nós, quando a gente para um pouquinho para pensar, a gente tem uma marquinha de abandono aí dentro do nosso script. Tá? Então, o estado de ego criança, ele vai tratar muito das percepções físicas e também das emoções. Essas emoções, elas podem ser primárias ou secundárias. As emoções primárias, elas são voltadas para aquilo que a gente sente imediatamente ao contato com o ambiente. Aquilo que nos pega de solavanco, tá? E que é a emoção legítima, independente se é raiva, se é amor, se é tesão, se é excitação, se é tristeza, independente do que é, essa é uma emoção legítima e ela não é inadequada, ela é legítima. Mas, pela convivência com os adultos e a sociedade, a gente aprende que algumas emoções são inadequadas em determinados espaços. Então, a gente aprende a mascarar as emoções primárias com emoções mais adequadas e aceitáveis para o meio. Acontece que as emoções primárias, elas são legítimas e elas atravessam a gente e fazem a sua função de levar a gente para uma perspectiva de futuro. Porque se eu entro em contato com o excitamento, por exemplo, de um desejo, eu posso batalhar para chegar lá, para satisfazer esse desejo. Estou com fome. Então, se eu entro em contato com a fome, eu posso me mover até a geladeira e comer.
Se eu não posso entrar em contato com a fome, então eu preciso colocar uma outra emoção e um outro sentir aqui. Talvez uma raiva, talvez uma tristeza, talvez outra coisa que não seja o contato com a fome, porque minha mãe disse que eu não posso comer, porque eu estou fazendo dieta, por vários outros motivos. Então eu preciso colocar algo no lugar para compensar, tá? E aí essa necessidade biológica, que é física, é muscular, ela é orgânica, ela não é atendida. Quando ela não é atendida, eu então começo a registrar que isso precisa voltar em outro momento. Aí eu não como agora nesse momento, fico com a falta e isso vai para o passado, certo? Aí eu tô aqui mantendo a dieta, tô aqui no equilíbrio, lá, de repente vem uma fome descomunal, eu não sei da onde, eu entro na geladeira, como. Ai, mas eu tô ansioso, não sei o que tá acontecendo, né? Não sei. O corpo sabe. O corpo sabe de toda essa necessidade que teve que ser negada, não satisfeita, né? Impossibilitada, tá? Então, a criança, ela vai ou se deixar atravessar pela emoção, ou impedir a emoção e colocar uma outra emoção no lugar. Quando ela impede essa emoção e coloca outra emoção no lugar, é o que nós damos o nome de jogos de manipulação psicológica. Tá? Então, nesse capítulo a gente entende estados do ego, estrutura de personalidade, pai, adulto e criança, análise desses estados. Nós vamos aprender a fazer análise de qual estado eu estou. Estou no pai, no adulto ou na criança. Tá? Depois, análise do diálogo. Como é que eu transaciono com as pessoas? A partir de qual estado eu transaciono com as pessoas? Tá? Depois, análise dos jogos de manipulação psicológica. Quais são os jogos de manipulação psicológica habituais da minha família? Jogos que eu faço, que meus pais fazem, que meu marido faz, que minha esposa faz, tá? E como a gente vai saindo dela. Então, é uma premissa, tá? Algo necessário que a gente precisa ter noção. Nesse capítulo, a gente vai fazendo uma pincelada e no decorrer do livro a gente vai aprofundando mais. Depois que a gente faz a análise dos jogos, a gente entra profundo também na análise do script. E por isso eu vou pedir para que vocês guardem, né, quem estiver assistindo, guarda o desenho, tá? Então, pega esse desenho, guarda ele em algum lugar, porque ele é um tijolinho para a gente ir fazendo a análise do nosso script nos próximos encontros. Tá? Jennifer, chegou a terminar seu desenho. Maria Miranda, quer comentar alguma coisa? Eu sei que você entrou um pouquinho depois. Eu tô colorindo ele ainda agora, tô pintando. Maravilha, maravilha. Zeli, quer fazer algum comentário? Não, faz todo sentido. Eu tinha uma pergunta. Você falou que essa sensação vem e que a criança deixa ela transpassar, né? Ela tem duas possibilidades. Ou deixa transpassar, ou coloca uma emoção secundária no lugar. Certo. Em adulto, nós repetimos isso ou não? Quando nós somos adultos, na idade que a gente tem, a gente carrega os 3 estados com a gente. Certo. Comi um pedaço de gengibre, foi bem na garganta. O nosso estado do ego criança vai carregar as memórias da nossa infância. Então, vamos supor que na infância eu não podia entrar em contato com a tristeza. Meu pai dizia assim para mim: para de chorar. Para de chorar, você está chorando por pouca coisa. Isso é pouco para você chorar. Que escândalo é esse? Para de chorar, é muito escândalo. Então, se eu não posso chorar, o que eu ponho no lugar? A criança, então, vai colocando outras emoções no lugar. Entendi.
Algumas crianças aprendem a rir, então. Ela ri de algo que ela deveria estar chorando. Outras Hum. crianças aprendem a não entrar em contato. E aí ela somatiza. Ah, me caiu uma fichinha aqui, posso falar? Pode? Eu tenho uma coisa comigo, inclusive eu trabalhava com uma colega que ela odiava isso em mim, ela falava, Roseli, eu odeio isso em você. Porque Hum, quando eu ficava muito estressada, muito nervosa, que às vezes a gente discutia por causa de uma questão de trabalho, eu tinha vontade de pular no pescoço de alguém, mas eu começava a rir. Aí ela falava assim para mim: você é irônica demais, porque você fica rindo, eu sei que você está morrendo de raiva e você fica. E era uma coisa instintiva. Eu começava a rir, que eu chegava a gargalhar, mas eu hum, tinha vontade de ir lá e estrangular a pessoa, entendeu? hum. Então eu tinha isso. E aí você pode buscar na sua memória quando foi na infância que foi te proibido sentir raiva e agredir alguém que estava ali te incomodando ou invadindo o seu espaço. Quando foi que você foi dito assim, meninas não podem sentir raiva. Meninas certinhas, você é bonita, como que você vai sentir raiva? Geralmente é assim, tá? Então é buscar na memória quando foi que essa proibição veio com tanta intensidade, do qual eu troco então o sentimento de raiva por uma risada, Uhum. que certamente vai ser irônica, certamente vai ser debochada, porque por algum lado essa raiva precisa sair, mas ela sai mascarada, ela sai com uma máscara. Ah, faz muito sentido. E o que Uhum. acontece? A emoção secundária, ela leva um tempo. A emoção primária, não, ela é imediata. Ela vem, a gente sente, ela atravessa e vai embora. Questão de minutos, ela foi embora. A emoção secundária, não, ela perdura. Dura anos. Já viram lutos de anos? Uma Sim. pessoa fica triste anos. Eu demorei para acabar com isso, assim, isso passou, mas muito tempo, eu própria, depois que ela me chamou atenção, eu própria comecei a observar, e eu vi que era uma coisa que era ruim para mim, era desagradável, Uhum, uhum. né? Sim. Então, aos poucos, você foi se autorregulando, né? Encontrando É, um meio mais legítimo, talvez, de expressar o que você sente. aí eu falava, poxa, é mesmo, isso é desconfortável, assim, é chato isso, né? Uhum. E certamente você pôde expressar essa raiva de uma outra maneira, né? De alguma maneira você pôs essa raiva em evidência e por isso tende a Diminuir. acalmar. Uhum. Faz sentido, sim, muito. Sim, sim. Então, esse modo de enfrentamento, Roseli, a gente aprende na infância. E a gente vai trazendo ele na fase adulta, até o final da vida. O que acontece é que a gente aprende a analisar, com a análise transacional, a gente aprende a fazer análise e aprende a escolher outras coisas, escolher outros enfrentamentos. Veja, você não conhecia T, mas você deu conta de fazer. A análise transacional, ela nos instrumenta, né, de uma maneira didática. Como eu faço isso? Né, de um modo didático. Tá? Bom, Jennifer, vi que você jogou aqui no grupo, né? Seu desenho, já vou olhar. Sim, Conta aí para nós o seu desenho. eu vou abrir aqui. Eu desenhei o quintal da casa dos meus avós, porque eu ficava muito lá, né? E, Ah, e lá tinha muita árvore frutífera, tinha uma horta aqui no fundo, eu tentei sim, desenhar ali. vendo. E era uma cerca, assim, de madeira, né? Não tinha um portão, assim. Então dava para rua já, mas era um Aham. quintal e eu lembro de ficar a maior parte nesse quintal. Tinha pé de pêssego, morango, então ficava mexendo nessas coisas, assim, que não. Era isso, meu avô, minha avó sempre por ali, cuidando. Qual é a sensação no corpo, Jennifer, ao lembrar? Ah, muito bom, é uma delícia, é muito Sim, gostoso. sim, sim. Então, vejam, mais um instrumento onde a gente
usa essa projeção de um desenho para a gente estar atento ao corpo. Tanto que o nosso corpo, ele vai buscar as memórias de postura. É uma questão muscular mesmo. A memória, ela vai nos trazer também a postura de criança, a postura de subir em cima de uma árvore. Olha como meu queixo levanta, só de pensar, olha como me empodera essa imagem, né? Então, assim, o corpo, ele busca essa memória, parece que ele está resgatando a memória. Meu peito está para frente, se vocês pudessem ver, ele está aqui, sabe? É. Essa memória. Uhum. Volta e meia, nós teremos gatilhos que vão nos dar uma forma de corpo para enfrentar o ambiente. Então, se a gente está bronchosinho... Mas para mim fez muito sentido agora você falando, porque assim, ao mesmo tempo que é um lugar muito gostoso, era muito bom, mas acho que tinha muita coisa assim interessante, e ao mesmo tempo eram umas assim, cuidado isso, não pode aquilo, não pode isso. Então assim, a gente ficava, eu, né, que era mais velha, no pé do meu avô, assim, mais perto, ou sentada no banco perto, olhando ele mexer nas árvores, nas coisas na hora. Então era muito... Então, o tanto de agitada. espaço, né? E olha E a como isso pessoa aparece no desenho, Jennifer. Isso. Olha Oi? o tamanho do espaço, olha o tamanho que está você no desenho, né? Então, pois é, eu falei, é ajustado. Agora você falando foi isso, assim, bem assim, ali, ó. Né? Olha E sempre isso. foi isso, sempre. Olha, Fez então, muito sentido. olha, quando você entra em contato, né, com essa Uau, percepção de corpo, você consegue compreender melhor o seu desenho também. muito, muito. Foi assim, Sim, nossa, até sim. muito bom. É, porque você tá bem pequenininha, né? Aham. E o Aí tava espaço... meu avô de um lado, minha avó do outro, cada um uma porta, assim, bem distante, Isso. e eu... Então, veja, olha, a estrutura de personalidade de Jennifer é: eu tenho um mundo vasto, mas estou presa, impossibilitada por mandatos. Não faça, não mexa, não vá, tá? Então, tenha isso como consciência de estrutura de personalidade. Olha, isso tá aqui dentro da estrutura, tá? Não, gente, tá muito, muito interessante ainda, porque eu estava assistindo as aulas do curso de sonhos, né? Aí Sim. hoje eu sonhei, eu cheguei, comecei a anotar, assim, escrever, e tipo, tem muito a ver com isso aqui, com casa, com espaço, e tá, nossa, tá assim, tá só complementando, tá? Que Ótimo. delícia, hein? Que gostoso, que maravilha. Muito bom. Uau, uau, que maravilha. Muito bom. Maria, você está aí com a gente? Quer compartilhar? Talvez eu acho que Maria não esteja, né? Ou está, mas... Oi, tudo bem? Oi, Maria. Então, cheguei atrasada. Desculpa, Jennifer, Roseli, William, cheguei Olá. atrasada. Mas estou aqui Eu também cheguei. e estou só acompanhando. Não deu tempo de eu fazer o desenho, porque eu já cheguei e vocês já estavam completando e você já estava falando sobre o assunto. Então, estou Certo. somente como ouvinte. Bastante interessante tudo que você fala aí. Que Essas bom. nossas personas. Sim, sim, da estrutura da personalidade, né? É, Maria, se você quiser fazer o desenho depois e jogar no grupo e comentar, vou ficar muito feliz de ver. ok, qual é a proposta? A proposta é assim: a gente vai ao passado, primeiro a gente respira, primeiro a gente percebe o ar, aonde ele vai entrar no nosso corpo enquanto a gente respira, e depois que a gente já entrou em contato com esse corpo, a gente então busca uma memória da infância, a mais marcante, a mais antiga que vier. E aí, aquela que veio, você já desenha no papel. Tá? E aí você vai levar o tempo que você quiser. Aqui a gente deu 10, 20 minutos, mas é o tempo que você quiser, desenhado e colorido. E aí você compartilha. Depois que você desenhou, você escreve no máximo com dois parágrafos o que significa aquela memória, que memória é essa. E aí você compartilha conosco. ok. Tá bom? Enquanto você falava aí, já vinha na minha mente tudo já.
Ai, que delícia! Já tá no meio do caminho, só falta desenhar, né? Tá ok, tá? Obrigada. Gente, nós vamos ficando por aqui com o estado de ego criança. No próximo encontro, a gente vai estudar o estado do ego adulto. E no outro encontro, a gente faz um egogram, tá bom? Um beijo. Obrigado pela participação, Roseli. Um beijo. Adorei. Obrigada, Oída. Beijo.